Esse é o Jornal da Rede Alesp, voltando aqui ao vivo nas nossas plataformas, tanto na TV Alesp quanto no YouTube, em todas as plataformas da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente acabou de ouvir a coletiva dessa segunda-feira do governador João Dória e uma das medidas e a mais importante é que São Paulo prorroga a quarentena até o dia 22 de abril. A medida pode evitar mais de 160 mil mortes no estado de São Paulo. O coronavírus chega a 100 cidades, 400 hospitais paulistas e o total de óbitos cresceu 180% em uma semana. O governador João Dória acabou de dizer que até o próximo dia 22 de abril, só os serviços essenciais continuarão abertos. Os outros comércios, bares, cafés e afins continuam fechados. Lembrando que a primeira medida de quarentena no estado de São Paulo começou no dia 24 de março, vai até amanhã. E essa segunda parte da quarentena começa na quarta-feira, dia 8 de abril, e vai até o dia 22 de abril. São Paulo registrou já até hoje 4.620 casos de coronavírus, 275 mortes. O segundo estado com mais casos e mortes é o Rio de Janeiro. O secretário de Saúde do estado de São Paulo, Dr. José Henrique Germann, disse que no Brasil são 11.320 casos com 486 óbitos. Então, nós da Rede Alesp, reforçando a você que está nos ouvindo, vendo o Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira, fique em casa, só saia se você precisar ir ao supermercado, tiver alguma consulta de urgência ou emergência. No mais, fique em casa porque a quarentena continua até o dia 22 de abril. Jornal da Rede Alesp. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp com as nossas entrevistas. Agora, na ponta da linha, a chefe de cozinha, Soraya Bonfim. Ela fala, claro, com os cuidados que a gente tem com alimentos, limpeza, cozimentos em tempos de pandemia. Soraya, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, colaborando um pouquinho aí nessas informações tão importantes. É isso mesmo, Soraya. A gente está aqui para informar e prestar serviço. E, claro, a gente sabe, acabamos de falar, né, que a quarentena continua aqui no estado todo de São Paulo para ajudar que essa curva da Covid caia por aqui. E todo mundo tem essa preocupação. Legal, eu vou até o supermercado, faço a minha compra ou da semana, da quinzena. Quando eu levo para casa, o que eu tenho que fazer? Cheguei na porta do meu apartamento, na porta da minha casa, dali para frente, o que eu faço, Soraya? Então, dali para frente, a gente precisa de ter assim, uma série de medidas. São medidas básicas, mas fundamentais nesse momento tão delicado, né, que a gente está passando. Então, o que é que eu aconselho para os meus clientes e para as pessoas que me seguem nas minhas redes sociais? O seguinte, primeiro a gente tem que fazer aquela higienização da pessoa, né? Tirar sapatos, algum acessório deixar fora ou numa área de serviço, depois encaminhar esses alimentos diretamente para uma pia onde já esteja previamente organizada, sem nenhum outro tipo de alimento lá, para não haver cruzamento de bactérias e micro-organismos. E lavá-los separadamente, né? Porque primeiro a gente começa lavando frutas e verduras, usando sempre as soluções de hiporclorito ou água sanitária. Aí no mercado tem uma série desses produtos. Lembrando, as pessoas estão me perguntando muito sobre o uso da água sanitária. A gente precisa estar atento aos rótulos dessas águas sanitárias, porque tem que ser aquelas indicadas para uso na alimentação, né? Não pode ser aquele cloro para uso de limpeza. Então, as pessoas precisam muito ficar atentas nesses detalhes. Essas águas sanitárias, elas precisam ser conhecidas pelo Ministério da Saúde, né? Elas precisam ter uma idoneidade, né? Precisam ter uma fonte confiável. Então, a gente não vai sair por aí comprando de onde a gente não tem uma procedência, não sabe dessa procedência desses produtos, né? E, feito isso, acondicionar em geladeira ou em armário individualmente cada produto. Por exemplo, eu vou no sacolão, eu vou comprar cenoura, batata, tomate. Então, eu vou lavar,
escovar previamente, com a buchinha mesmo de louça, sabe? Essa lavagem mecânica principal, primordial, né? Desculpa, primeiro você faz essa limpeza com essa bucha, depois você coloca esses alimentos dentro dessas soluções, que isso vai ajudar muito, né, na proliferação e para matar esses vírus, né? A gente tem que ter esses cuidados, né, prévios com os alimentos, uma coisa que muitas casas já faziam antes dessa questão da pandemia. Claro que agora se intensificou, então você que está ouvindo, vendo a gente no Jornal da Rede Alesp, que não fazia isso, importante, a Soraya Bonfim trazendo para a gente o quanto é importante esterilizar frutas, legumes e os alimentos. Aí, quando eu saio dessa parte de esterilizar, que eu vou para o cozimento desses alimentos, eu fiz uma esterilização prévia, né? Verdura, legumes e afins. Mas quando eu vou cozinhar algum tipo de carne, alguma outra coisa, eu tenho que ter que tipo de cuidado se eu já fiz essa higienização prévia? Primeiro, sempre pela limpeza das mãos, isso é importantíssimo. Todas as vezes que você for esquentar uma água para fazer um café, um chá, tem que estar sempre com essa higienização em dia, né, em ordem, mesmo em tempos fora de pandemias, etc. Então, assim, ter muito cuidado com o cruzamento de bactérias. Você usa, eu sei que o momento não é um momento para a gente investir em algumas coisas, mas agora a gente está precisando investir em saúde. Então, o que é que eu aconselho para as pessoas? Ter uma tábua de alimento ter uma tábua para cada alimento. Por exemplo, eu vou fazer um frango, tem que ter a tábua do frango. Essa tábua que eu vou cortar esse frango, ela não pode ter um cruzamento com uma verdura, um legume. Então, para não ter esse cruzamento de bactérias. E cozinhar muito bem cada alimento. Ter muito cuidado com os alimentos que a gente normalmente usa crus, né? Então, a gente tem que redobrar muito cuidado nisso aí. Falando português claro aqui, Soraya, quando você diz esse cruzamento de bactérias, o significa, você vai cortar a sua carne, o seu frango, alguma coisa, cortou na tábua. Depois disso, você armazena isso, lava a água, sabão, o detergente e afins, e aí depois você faz o corte das verduras e legumes. É isso que você está querendo dizer para a gente? É isso que você está dizendo para a gente? Exatamente. Se a pessoa tem uma tábua só e usa para todas as funções, qual que é a dica? Cortou o frango, a carne, o peixe? Lava. Coloca na solução de hiportorito ou de água sanitária, da água sanitária adequada para o uso na alimentação, deixa de molho ali por 15, 20 minutos, passa em água corrente e aí vai usar em outros alimentos. Entendi. Para ficar bem claro para quem está vendo, ouvindo a gente, que é importante que a gente seja minucioso nessas questões. Não, hoje eu esqueci. Não, a gente tem que tentar não esquecer essas pequenas dicas, né? Quem tem criança em casa, às vezes comprou um salgadinho aqui, acolá, melhor não deixar essas crianças pegar direto desses pacotinhos, colocar em um outro recipiente. Qual que é a dica que você daria para a gente? Então, algumas embalagens de alguns produtos, a gente pode, inclusive, deixá-las de molho nessas soluções, né? Por exemplo, molho de tomate em latinha e tudo mais. Os salgadinhos, a gente passa o álcool gel ou essa solução embebida numa toalha de papel ou num pano extremamente limpo, faz essa higienização para poder abrir essas embalagens. Só que o que é mais adequado é colocar num pratinho da criança, limpo, obviamente, e entregá-la para comer, né? Inclusive, saiu agora há pouco uma matéria aí na BBC de Londres indicando justamente isso. Quando as pessoas receberem, por exemplo, um fast food em casa, uma pizza, o ideal é colocar um pouco lá no micro-ondas, né, uns 2, 3 minutinhos no micro-ondas, que isso também vai ajudar bastante. No caso dos salgadinhos não dá, mas se fizer essa higienização prévia,
colocar no outro recipiente é mais seguro. Entendi, Soraya. Para a gente é muito importante trazer essa informação e é um serviço que a Rede Alesp traz para quem está em casa agora há muito mais tempo do que estaria em outros momentos, que comeria durante o trabalho, comeria na rua, num restaurante, agora tem que ter esses cuidados em casa. Soraya, eu quero te agradecer pelos seus esclarecimentos tão importantes e queria que você desse uma última palavrinha do que é importante continuar fazendo em casa depois da pandemia. Olha, depois da pandemia, é muito importante continuar fazendo essas higienizações que são básicas do dia a dia. Nas minhas aulas, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, usar sempre buchas, uma bucha para cada tipo de alimento, buchinha de louça mesmo. Você deixa uma bucha para fruta, uma bucha para as verduras, continuar fazendo essas higienizações, porque são fundamentais e muito importantes para a saúde da gente, né? Não é só uma pandemia, pode vir outras doenças também que possa acarretar em sérios problemas. Então, eu acho que isso a gente tem que levar para a vida inteira, esses pequenos cuidados que fazem muita diferença. Obrigada, Soraya, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente segue o nosso jornal da Rede Alesp. Uma notícia internacional. O governo do Japão se prepara para declarar hoje estado de emergência para deter a propagação do novo coronavírus, que acelerou recentemente mais uma vez em algumas regiões do país, principalmente em Tóquio, segundo o que chega para a gente da imprensa local. Apesar ali de ser vizinho da China, né, berço, né, da Covid-19, o país foi muito menos afetado até o momento pela pandemia do que a Europa e propriamente os Estados Unidos, como a gente ouviu hoje nos primeiros blocos aqui do Jornal da Rede Alesp, conversando com uma jornalista direto de Nova York. Porém, a contagem diária de novos casos aumentou consideravelmente na última semana e por isso o governo vem sendo alvo de críticas por demorar a tomar medidas mais duras. Até ontem, o Ministério da Saúde do Japão anunciou 378 novos casos do coronavírus, com 84 mortes. O número total de casos passa de 4.300, dos quais 712 eram do navio do cruzeiro Diamond Princess. Mais um giro internacional, agora falando da Alemanha. A Alemanha registrou nesse fim de semana a marca de 1.000 mortes em decorrência da Covid-19. Segundo informação do Instituto Robert Koch, foram 145 vítimas nas últimas 24 horas, totalizando 1.017 mortos. Mais de 80 mil casos em todo o país, em toda a Alemanha, e os locais mais afetados são as cidades de Munique, Düsseldorf, Colônia e Stuttgart. A incidência de contágio está em torno de 96 pessoas para cada 100 mil habitantes. E, de acordo com o Instituto Robert Koch, o vírus no país começa a perder a velocidade de propagação por causa das regras de quarentena e restrição de circulação dos alemães. Lembrando que na Alemanha, a gente está vendo agora imagens lá da Alemanha, a Angela Merkel sempre vindo a público e falando à população sobre o quanto é importante continuar dentro de casa. A Alemanha, que tem um dos sistemas de saúde mais atuantes e de melhor eficiência ali no continente europeu, que tem conseguido segurar um pouco desses casos, mas a gente vê que a pandemia vai acontecendo, é imprevisível, né? A gente também escutava aqui mais cedo um outro médico dizendo que a gente não sabe como vai ser um dia após o outro, né? Então, a gente vai continuando aqui com os nossos giros de informação e vamos falando aqui sobre notícias importantes que a nossa produção traz aqui para a gente. A Caixa Econômica Federal deve divulgar ainda hoje os procedimentos e o calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 mensais. O aplicativo, que estará disponível a partir de amanhã, deverá viabilizar o cadastro e o pagamento para os trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores que não estão registrados em nenhuma base de dados do governo federal. Para quem sabe para quem quer saber ou não sabe se está no cadastro único para os programas sociais, o aplicativo também servirá
virá como consulta e basta colocar ali no aplicativo o número do CPF. O acesso será pelo celular ou então pelo computador e chama autodeclaração. O próprio aplicativo vai avaliar se o trabalhador cumpre os cerca de 10 requisitos exigidos para que ele possa receber essa renda emergencial. O pagamento poderá ser feito em até 48 horas depois que a Caixa receber os dados do beneficiado e quem não tem conta em banco poderá retirar esse benefício nas casas lotéricas. E atenção, beneficiários do Bolsa Família não precisam se inscrever no aplicativo. Eles já estão inscritos na base de dados e poderão entre os dias 16 e 30 agora escolher se vão receber o Bolsa Família ou a renda emergencial, optando pelo valor mais vantajoso aí para cada família, vai entender o que é melhor para elas nesse momento. Então, apelidado de Corona Voucher, o pagamento será feito durante 3 meses para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus na população de baixa renda. A ajuda inclui também idosos e pessoas com deficiências na fila do INSS para receber o benefício de prestação continuada, além de mães, que também muitas das vezes são chefes de família. E para receber esse auxílio, o auxílio, o trabalhador não pode ter aposentadoria, seguro-desemprego ou então ser beneficiado por outra ajuda do governo. Jornal da Rede Alesp. E a gente segue aqui na nossa toada do Jornal da Rede Alesp. E agora a gente tem outro contato via Skype com o nosso time de repórteres aqui da Rede Alesp. Agora eu converso com o Jeremias Gomes, o nosso repórter. Gerê, diz pra gente quais as informações e novidades que você tem hoje por aqui. Bem-vindo. Obrigado, Júlio. Obrigado a você que acompanha a nossa programação ao vivo. Falar um pouco sobre... Vou só abaixar um pouquinho o volume aqui, porque a gente está com um pouquinho de retorno. E aí eu já consigo voltar com vocês. Ok. Tá ouvindo direitinho, okay. Gerê? Tá tudo certo por aí? Vamos lá. Então vamos. Alguns probleminhas técnicos, mas vamos lá. Faz parte, ao vivo é assim. MP 936, né, que permite a redução de salário e jornada ou até a suspensão do contrato e também prevê a complementação da remuneração pelo governo, tendo base o seguro-desemprego. Essa é uma medida provisória que o governo anunciou como medida para preservar empregos durante a pandemia do coronavírus. Vou detalhar um pouquinho para você entender como é que funciona, tanto para o empregador quanto para o empregado. Quanto tempo dura a redução? Seria do salário ou da jornada? Até 90 dias. Esse é o prazo máximo. Como é que funciona? As empresas poderão reduzir salários e jornada dos funcionários em 25%, 50% e 70%. Como é que o governo vai compensar essas perdas de quem for afetado? O cálculo é de acordo com o valor do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. Por exemplo, o percentual de seguro-desemprego é proporcional ao corte feito em salário e também na jornada. Se você tiver uma redução de 50% na remuneração e nas horas de trabalho, isso se traduz em um pagamento de 50% do seguro-desemprego. Lembrando que não é 50% da complementação do salário, mas do seguro-desemprego, caso o trabalhador estivesse, por exemplo, fosse demitido. Como é a suspensão do contrato? A suspensão de contrato pode ser feita por até 60 dias. E, nesse caso, o governo se compromete a pagar 100% do seguro-desemprego, caso a empresa tenha faturamento anual de 4.800.000. Quem pode aderir ao novo regime? O regime atende a empresas privadas, não valendo para aquelas de economia mista, como a Petrobras, por exemplo. Como é para as grandes empresas, né, acima do faturamento de 4.800.000? As grandes empresas com faturamento superior a esse valor terão de se comprometer a bancar ao menos 30% do salário do funcionário afastado. E, neste caso, o governo dá 70% do seguro-desemprego. Como deve ser o acordo? Como deve ser o acordo firmado entre empregador e empregado? Os termos de acordo, tanto os novos quanto os já realizados, poderão ser encaminhados pelas empresas pelo site e aplicativo Empregador Web. Empregador Web é o site que a empresa vai mandar essas informações caso faça esses acordos.
será preciso informar o número das contas de cada funcionário em regime de jornada e salário reduzido para que o pagamento seja direcionado pelo governo. Isso é importante ressaltar, porque no caso de haver este acordo entre empregado e empregador, o recurso apontado pelo governo será feito diretamente na conta do trabalhador. Por isso, a empresa deve informar o número da conta corrente do trabalhador. Como fica o salário do trabalhador? O trabalhador vai receber a remuneração proporcional do empregador mais a complementação do governo. Lembrando que a gente está tratando aí da medida provisória 936, que trata da possibilidade de redução de jornada de trabalho, do salário do trabalhador e também da suspensão do contrato de trabalho. Gerê. Repasso do governo, pois não. Gerê, a gente vai precisar continuar aqui o Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco a gente vai entrar com a deputada Damares Moura. Só queria que você finalizasse para a gente e, claro, durante a semana você entra com mais informações que todo mundo quer saber como é que vai ficar essa questão trabalhista. Obrigada. Tá bem, ok. A gente vai trazer, sim, mais informações. Então, só para finalizar, lembrando que o repasse do governo ele não vai repor todo o salário. Não, o valor do seguro-desemprego não é equivalente ao salário. A gente vai trazendo, como são muitos detalhes da medida provisória, a gente tem conversado com especialistas e vai detalhando aí conforme essas dúvidas vão chegando para a gente. Eu volto com você, então, Júlio. Obrigada. Esse é o nosso repórter Jeremias Gomes, trazendo informações importantes aí da parte trabalhista. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E nesse fim de semana, a Rainha Elizabeth II fez um marcante discurso e elogiou o espírito nacional dos britânicos e pediu que a população supere o tempo de dor e de enormes mudanças que a pandemia do coronavírus trouxe. No pronunciamento transmitido ao vivo pelas redes de televisão e também nas redes sociais, a soberana de 93 anos agradeceu aos britânicos que estão permanecendo em casa para evitar, claro, a propagação do Covid-19. Destacou o esforço dos profissionais do sistema de saúde por lá. A monarca admitiu que a doença está causando sofrimento entre os cidadãos pelas perdas de vida, bem como dificuldades financeiras para muita família, e também acrescentou que aqueles que vierem depois de nós dirão que os britânicos dessa geração eram tão fortes quanto todos os demais. Os atributos de autodisciplina, determinação, tranquilidade e bem humor, né? Além de companheirismo, ainda caracterizam esse país. Foi uma das palavras da Rainha Elizabeth por aqui, por lá, né? Na verdade, em Londres. Em quase 7 décadas de reinado, esse foi um dos raros discursos realizados pela Rainha Elizabeth II, além das tradicionais mensagens de Natal. No Reino Unido, quase 5.000 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19. O filho mais velho da rainha e herdeiro do trono, o príncipe Charles, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foram infectados recentemente pelo vírus e estão sob cuidados médicos em isolamento preventivo. A gente segue por aqui com as entrevistas da Rede Alesp e agora temos aqui com a gente na ponta da linha o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Ele fala que como o trabalho está sendo feito para conter a pandemia de coronavírus no estado. Boa tarde, deputado Adalberto, seja bem-vindo. Alô, muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes aí, ouvintes que estão aí agora linkados aí, e agradeço todo o pessoal da TV Alesp, aí, lá do Grupo Alesp Comunicação, agradeço mais uma vez por estar junto com vocês, podendo trocar informação nesse momento de muita incerteza aí para todos nós. Boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade. Deputado, em alguns outros momentos que eu já entrevistei o senhor sempre é muito atuante com a comunidade indígena. Eu gostaria que o senhor falasse como é que estão eles nesse período de pandemia. Imagino que o senhor tenha conversado com eles, ido até os locais. Como é que o senhor pode contar para a gente como está esse cenário aqui no estado de São Paulo? Tivemos lá na semana passada nas aldeias que nós atendemos, né? Distribuímos um manual, como que eles devem proceder nesse período. Eles estão bem atentos lá, estão isolados, né? E nós temos junto com uma associação que tem nos ajudado aí
nesse momento, a associação já conseguiu donativos para poder mantê-los lá nas aldeias e também material aí de higiene que serão entregues lá nessa semana agora. E nós mantemos, o importante é que nós mantemos eles bem informados como devem proceder e eles estão seguindo a risca, isolamento total. Eles já vivem assim, certo isolamento, mas nós conseguimos, através do nosso pessoal, médicos, amigos médicos nossos, dar uma orientação muito boa para eles fazerem isolamento um pouco mais forte agora, ou seja, evitar que o pessoal de outros lugares vão lá visitar as aldeias, tudo, até passar esse momento aí, até passar essa crise. E, deputado, a gente acabou de ouvir o pronunciamento do governador João Dória, ampliando o período de quarentena até o dia 22 de abril. Gostaria muito da opinião do senhor sobre. Olha, o governador, eu também ouvi o que o governador falou. O governador, mais uma vez, de forma acertada, tem nos comunicado que é isso mesmo. Mais uma vez, ele mostrou que as maiores autoridades do país, né, têm nos falado que temos que manter o isolamento e acredito que não há outro caminho. Nós estamos acompanhando o que acontecendo no mundo e nós estamos sabendo que os locais que houve mais isolamento, o resultado foi extremamente positivo. Então, o governador João Dória e toda a equipe aí da saúde que tem aí acompanhado eles, que tem trabalhado com eles, estão de parabéns aí. O caminho é esse. O resultado nós vamos ver daqui a pouco, né? O Brasil, graças a Deus, com certeza, nós devemos ter um número menor aí de mortes. A gente sabe, né? A gente sabe, né, deputado, que muita gente não aguenta mais ficar em casa, mas eu ouvi uma frase muito importante. Melhor ficar agora e continuar tendo nossos filhos, nossos pais e amigos para o resto da vida, né, deputado? Exatamente. Eu também ouvi uma máxima, né, que é melhor perder o CNPJ do que perder o CPF. Uhum. Né? Então, isso é muito importante e eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo aí, nós, até mesmo como seres humanos, aí nós vamos perder uma lição do que está acontecendo. E eu tenho certeza absoluta que isso que aconteceu vai haver uma mudança radical até nos nossos costumes, na forma de agir, na forma de tratar os outros e até a questão de trabalho também, que nós descobrimos agora que a questão de trabalhar remotamente também dá um resultado positivo e a gente não tem, na necessidade da gente também ficar muito próximo aí, de multidão, né? Porque nós sabemos que nas multidões, quanto mais a pessoa mais contágio tem, não só do coronavírus agora, mas dos tipos de doenças também contagiosas. E o senhor falou dessa questão remota aqui na Assembleia Legislativa. Os senhores se reúnem no plenário para votações desde a última, 10 dias atrás, virtualmente, né? Mostrando que o serviço à população continua, né, deputado? Exatamente. Nós estamos aí um feito inédito, né? A Assembleia Legislativa, pela primeira vez na história, nós se reunimos aí para poder fazer uma votação via remota e daqui a pouco, às 2h30, tem uma reunião também totalmente virtual e está funcionando. Então, é tudo novidade, eu acho que é novidade para todos, né? Nós temos também aí grupos familiares também, o pessoal tem se adaptado muito bem a essa tecnologia e eu acho que é importante que a gente mantenha isso, né, durante esse período todo aí que estamos vivendo. Perfeito, deputado Adalberto Freitas, do PSL. Obrigada novamente para o senhor nos atender, dizer ao seu público, no senhor e também a toda a população aqui do estado de São Paulo sobre temas tão importantes nesse momento do Covid-19. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar e toda a equipe da Telesp, a rede toda da Lesp de comunicação, estão todos de parabéns por esse importante trabalho que tem feito nesse momento que nós estamos passando. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigada, deputada. Até a próxima. A gente segue por aqui falando do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, publicou que foram cortadas 701 mil vagas de emprego no país. Com isso, a taxa de desemprego disparou de 3,5% para 4,4%. A pandemia do novo coronavírus fez com que o país parasse com as contratações que estavam ininterruptas há 113 meses. Os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram significativamente nas últimas semanas. Lembrando que na coletiva de imprensa, que terminou agora há pouco lá no Palácio dos Bandeirantes, que o governador João Dória faz todos os dias, de segunda a sexta-feira aqui no estado de São Paulo, ele começou o seu discurso pedindo que os empresários não demitam, pedindo para que se mantenha
os postos de trabalhos, ainda mais nesse período de pandemias e incertezas. Então, ele falou... No momento, ele falou como de empresário para empresário, né? Ele, que também é empresário, disse isso, pedindo às empresas que não demitam, e ressaltou algumas empresas de grande porte que já anunciaram que não terão nenhuma demissão em massa nesse momento de incerteza econômica e de incerteza com o que está por vir. E uma tigresa no zoológico do Brooks, na cidade de Nova York, testou positivo. É uma tigresa positivo para o Covid-19. O animal foi testado depois de desenvolver uma tosse seca, junto com outros tigres e leões. A informação é da própria administração do zoológico. O animal começou a mostrar sinais de doença no dia 27 de março, de acordo com os Laboratórios Nacionais de Serviços Veterinários do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O local está fechado, então, desde março. Acredita-se que o vírus que causa a doença tenha se espalhado de alguma espécie animal para os humanos, já que vários deles testaram positivos em Hong Kong. Continuando as nossas entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp, temos aí na ponta da linha a deputada doutora Damares Moura, PPB. Ela vai falar sobre os trabalhos que estão sendo feitos aqui. Deputada, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Agora há pouco, o governador João Dória ampliou o estado de quarentena aqui em toda São Paulo até 22 de abril. Queria começar essa entrevista com a senhora justamente tendo a opinião sobre isso. Bom dia, não, acho que boa tarde. Boa tarde, né? Já estamos vivendo aí a tarde. Bem, eu estou muito concentrada nesse momento, primeiro em atender do ponto de vista pessoal e até em sendo uma pessoa pública do ponto de vista simbólico, não é? A questão do afastamento social. Esta é uma orientação internacional, não é? Das autoridades da Organização Mundial da Saúde, não é? É uma orientação do próprio Ministério da Saúde, não é? Que destaca a importância desse distanciamento social como, neste momento, o único remédio possível, não é, de combate ao coronavírus, uma vez que, embora já haja avanços na descoberta de uma vacina, ou de um tratamento, ou de uma medicação, mas nada ainda confirmado, não é? Então, o que nós temos de seguro nesse momento, segundo a OMS, segundo o Ministério da Saúde e segundo a nossa Secretaria Estadual da Saúde, é exatamente o afastamento social. E nesse sentido, não é, eu estou entendendo que a medida do governo do Estado de São Paulo, ela caminha nesta mesma direção, de que se não há ainda um outro método seguro, confirmado, de combate ao coronavírus, então precisamos manter esta quarentena ou este afastamento social, não é, para salvaguardar exatamente, não é, na verdade, a todos nós, porque sabemos que o vírus, ele não é importante, e hoje se sabe melhor ainda, não é? Ele não é importante apenas para quem tem mais de 60 anos ou para pessoas que são portadoras de outras doenças de base pré-existentes, não é? O vírus também, ele alcança pessoas saudáveis, ele alcança pessoas jovens, não é? Enquanto a ciência do mundo está debruçada, não é, para conhecer este vírus, que é desconhecido ainda, encontrar caminhos, não é, de tratamento, ou de vacina, ou de remédios, nós precisamos seguir a orientação da ciência, não é? A orientação técnica, que é mantermos este afastamento social.
E ao mesmo tempo que, deputada, a gente tem esse afastamento social, que é importante, né? Que a gente fique algum tempo para depois aproveitar a nossa família por muitos e muitos anos. Aqui os deputados da casa, inclusive a senhora, destinaram emendas para a saúde, que foi muito elogiado pelo próprio governador João Dória na última sexta-feira. Eu queria que a senhora falasse, então, para quem está ouvindo, vendo a senhora, sobre essa questão dos deputados destinarem esses valores para esse combate ao coronavírus. Primeiro, deixar claro, não é, para os ouvintes que os deputados eles têm esta ferramenta, não é, que é a destinação de recursos que nós chamamos de emendas parlamentares para áreas específicas. São recursos que vêm com destinação definida, não é, que pode ser infraestrutura, que pode ser educação, que pode ser assistência social, que pode ser saúde, não é? E nesse momento é nosso papel, não é? Nós representamos no parlamento os interesses do povo de São Paulo. Eu faço isso com compromisso e com a minha alma. Não é? A gente tem ido dormir às madrugadas pensando de que maneira mais nós podemos, como representantes do povo e como parlamentares, ampliarmos a nossa atuação e termos uma participação efetiva do parlamento nesse momento. Então, nesse sentido, não é que nós estamos tendo uma oportunidade que até nos toca, é tocante para nós termos a possibilidade de encaminharmos estes recursos, essas emendas parlamentares nesse momento para a área da saúde. E certamente são milhões de reais que farão muita diferença no momento de crise e no combate a essa pandemia. E lembrando, né, deputada Damaris Moura, que o processo legislativo não parou. Vocês continuam se reunindo agora virtualmente, né? A gente já viu isso semana passada, essa semana também, da importância de continuar trabalhando pelo Estado de São Paulo. Então, são novos tempos, não é? É verdade que muitos de nós não estávamos acostumados, não é, a participarmos de reuniões virtuais, não é? Mas agora temos que nos adaptar a este novo momento que estamos vivendo. A Assembleia Legislativa está trabalhando intensamente, cumprimentar aqui o nosso presidente, o deputado Cauê Macris, que tem tratado, não é, esta atuação da Assembleia de uma forma muito séria e célere e rápida. Não é? Nós queremos dar respostas rápidas à sociedade naquilo que depende da atuação do parlamentar. Né? Então, nós estamos fazendo as nossas sessões normalmente, sessões que chegam a durar 7 horas, ininterruptas, sentados à frente do computador, sem intervalo algum, não é? Para podermos, de forma rápida, nas últimas sessões, votarmos os decretos de calamidade pública, não é, que vão permitir aos gestores, ao executivo, não é, que enderecem recursos sem nenhuma violação à lei de responsabilidade fiscal para o combate ao coronavírus. Era importantíssimo que nós rapidamente votássemos tanto o decreto estadual de calamidade pública, quanto o do município de São Paulo, quanto o dos demais 644 municípios. Nós já fizemos isto com muita responsabilidade, não é? Embora os prefeitos possam fazer estes gastos, não previstos na lei orçamentária, não é? Mas eles o farão com prestação de contas, com acompanhamento, com fiscalização, e certamente, não é? Os prefeitos sabem e estamos confiantes na seriedade dos nossos prefeitos, de que eles vão efetivamente conduzir estes recursos para o combate a essa pandemia, e nós nunca duvidamos disso. Deputada doutora Damaris Moura, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, sempre que a senhora quiser, bem-vinda. Obrigada, querido. Um abraço aos ouvintes e um grande abraço a vocês aí na Rádio Alesp. E a gente segue aqui. A Assembleia Legislativa de São Paulo inicia a partir de hoje o uso da tribuna virtual. Isso acontece
Logo depois, coladinho aqui o Jornal da Rede Alesp, a ferramenta é uma forma de dar continuidade aos trabalhos após a suspensão das atividades causadas pela pandemia do Covid-19. Com esse novo recurso, que se junta ao plenário virtual, será possível debater e votar matérias urgentes consideradas pelos parlamentares inadiáveis. As discussões estão programadas para 2h30 da tarde, nos dias em que não tiver sessões deliberativas. Cada deputado vai poder falar uma única vez por 10 minutos sobre qualquer tema que ele quiser. A ordem, cada parlamentar vai participar, depende do momento em que ele fez a sua inscrição. O Departamento de Comunicação da Alesp será o responsável por administrar o funcionamento dessa ferramenta. E a gente vai finalizando o Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira, 6 de abril. Sonoplastia, José Alcândido e Roberto Dias. Na Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Luzar. Diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros e Doeta. Web Imagens, Carol, Dani e todo mundo. Produção e edição, Fabiano Urbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, José Eduardo Tedesco, Erenilson Silva. A apresentação de hoje foi minha, Júlia Stanzioni e também Caterina Chute. Agradecendo também a nossa equipe de pauta e produção que não para nesse jornal ao vivo. E também depois, esse foi o Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até! Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo